Eu vou falar uma coisa que hoje em dia parece ser um contrassenso, né? O povo fala, não se compara com os outros, não. Você tem a sua corrida, você tem a sua vida. Não queira ser o pior da roda. Não queira. Não aceite ter o pior carro. Não aceite ter a pior vida. Não aceite ter a pior família. Não aceita. Simplesmente não aceite. Se eu puder te dar essa dica, e se fizer sentido pra você, bora pro tema de hoje, porque é sobre isso que a gente vai falar. Eu vou ser brutalmente honesto em relação às coisas que eu penso sobre isso. Beleza? Então, se você gostar desse tipo de assunto, desse tipo de tema, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Todo dia tem vídeo novo. É o seguinte, galera, sendo muito honesto com vocês aqui, esse papo de que não existe uma forma na qual as pessoas se comparem e que não importa, isso, cara, isso não existe, irmão. Não existe. Todo mundo vive num processo de comparação constante, tá? Pelo menos aquelas pessoas que não querem viver uma vida jogada de qualquer jeito. Por que existe esse fator comparação e por que eu acho que de certa forma ele é importante? Porque você tem que saber se o caminho e as escolhas que você tem feito em relação à sua vida, à sua família, às pessoas que estão à sua volta, estão surtindo um efeito positivo para depois reverberar numa comunidade. O que eu quero dizer com isso? Do que adianta você olhar para seus filhos, na sua casa você já tem uma forma de lidar com eles, tá? Por mais capeta que eles sejam, e quando chega na escola é só reclamação, chega o filho dos outros, dá um banho de educação em relação aos seus filhos. Por que você não vai fazer um processo comparativo para poder melhorar? Eu acho que você deveria fazer, na minha humilde opinião. Inclusive, para você passar por um processo de organização das ideias. Você falar, caralho, porra, olha como é que tá a minha vida. Nossa, velho, olha a casa dos outros, tudo arrumadinha, tudo bonitinha. Minha casa tá uma bagunça, olha que doideira, mano. Pô, eu trabalho num emprego de merda, eu sou tão inteligente quanto outras pessoas, eu tô nessa situação. Todo esse processo comparativo, ele tem que nos auxiliar para poder a gente passar por um processo evolutivo. Pelo menos eu percebo dessa forma. Mas não, hoje em dia, se falar sobre esse negócio de comparação, o povo começa a se doer. Ai, eu fiquei ansioso porque eu estou me comparando. É uma bobeira da sua parte. Você deveria estar sabendo extrair o melhor possível desse tipo de processo comparativo, tá? Passei por isso alguns anos atrás. Eu lembro que eu trabalhava num lugar no qual as pessoas elas estavam num outro momento de vida, um outro momento financeiro. A galera, além de ter mais grana, a galera teve mais oportunidades assim em relação ao estudo e tudo mais. Não que eu não tive oportunidade, mas eu também, o meu momento de vida era outro, sabe? As outras pessoas elas só se preocupavam em estudar e eu não tinha essa parada, tinha que estudar e trabalhar, enfim. Foda-se. Mas a questão é, quando eu chegava na roda para conversar com eles, eu odiava me sentir menor. Eu odiava me sentir inferior por conta dos temas conversados. Seja eles falarem em inglês, seja eles falarem sobre coisas específicas ou pontos específicos, eu odiava passar como um bobo no meio deles. Ou aquela pessoa que, assim, eles teriam que se adequar para eu poder entender a conversa deles. Porque eu era inferior, em alguma medida, socialmente inferior ou algum ponto assim. Eu odiava essa sensação. E a única coisa que eu tive que fazer é correr atrás. E usar isso como um motor para poder correr atrás. Para que quando conversasse sobre esses temas específicos que determinada roda tivesse conversando, eu conversar olhando no olho assim para eles, ó. Eu não sendo tratado como alguém menor. Alguém que precisava ser adequado para. As pessoas teriam que se adequar à minha chegada para poder falar alguma coisa que eu fosse entender, sabe? E a gente sabe muito bem o que acontece durante todo esse processo. Você perde oportunidades se você não tá ligado com esse tipo de coisa. As pessoas não vão considerar você como uma pessoa que gere valor para todo mundo, tá? E eu acho isso muito complicado de modo geral. Então, eu acho que é bom, é importante pra cacete você ter essa questão comparativa. Não queira ser o vizinho da casa mais feia. Não queira ser o vizinho que tem os filhos mais mal educados, o cara mais mal arrumado, o menos intelectual, o que menos sabe das coisas, com a mulher mais desarrumada, com o marido mais desarrumado. Não seja esse perfil, cara. Papo reto mesmo, cara. Eu acho que o ser humano ele tem que ter essa questão dentro de si, não como um ponto de vaidade, observe, mas como uma motivação para que ele venha se tornar a melhor versão dele mesmo. Eu acho que isso é um fator importantíssimo, cara. É um motor maravilhoso, impulsiona você a querer correr atrás. Porque muitas vezes a pessoa fala assim: ah, não, mas cada um vive a sua vida e eu não tô nem aí pros outros. Até, de certa forma, é um egoísmo, pô. Porque as pessoas que estão à sua volta, que eventualmente gostam de você, poderiam sim extrair um ensinamento, um conhecimento, uma sabedoria da sua parte, ou até uma inspiração vinda de você, mas não. Você é preguiçoso. Você não quer fazer a parada na sua excelência máxima, que eu acredito que é de fato o dom de Deus pra gente. Tá lá na Bíblia, pô, que Deus criou o homem pra gente ir e dominar, pô.
Sacou? Chegar e dominar a situação, o lugar, dominar entre os animais, entre tudo. Então, quando a gente tenta fazer essa tradução do aspecto bíblico, mas você não acredita na Bíblia, não importa. Vai por essa linha de raciocínio que eu estou usando. Se você entender isso que eu estou te falando, cara, faça com que isso faça algum tipo de sentido na sua vida. Estabeleça algum tipo de sentido nessa proporção que eu tô falando. Olha para os seus filhos, olha para sua casa, olha para você mesmo. Faça um processo comparativo, pelo menos com as pessoas da tua idade. Vê se você é medíocre em relação às pessoas da sua idade ou você tá acima da média. E se você estiver acima da média, meu irmão, já vai olhar para o outro nível de gente da tua idade. Isso é muito bom, cara. Isso é melhor do que vocês imaginam. Não pensem que tudo que é comparativo é ruim. Não é. Não é assim que funciona. Então, se eu pudesse dar essa dica pra vocês e que de algum modo fizer sentido, é que vocês, enquanto estiverem correndo, olha pro lado. Tá aqui no seu foco, na sua corrida, olha pro lado, irmão. Não queira ser o pior, não. Ah, não, Yuri, mas eu tô mais focado comigo do que eu era um dia. Meu irmão, isso é o básico, é o arroz com feijão. É óbvio que você vai querer evoluir pra ser melhor do que você já foi um dia. Mas se isso não for suficiente pra você estar naquela caminhada legal, pra você de fato estar sendo estabelecido como um cara que vai influenciar pessoas que você ama, vai ser a esperança para as pessoas que você ama e que acreditam em você. Eu sei que parece que esse fardo é muito pesado, mas se você for homem, é o que te restou, meu brother. Essas são as nossas potencialidades que precisam de fato ser colocadas à prova, porque nós viemos para essa vida para poder dominar. Então, eu sei que muitos de vocês não gostam dessa questão da comparação, mas eu sei que a maioria não gosta dessa parada da comparação, e eu vou ser brutalmente honesto com você agora. Porque esses são ruins. Esse é o ponto. Eu nunca vi um cara que é bom, excelente, e fala assim, eu não gosto de ser comparado. No fundo ele se compara, ele só é bom porque ele compara. No fundo, ele só é bom porque ele se compara em relação aos outros e ele não aceita ser qualquer um. Ele sabe que ele é bom. Aquele que tem mais grana, aquele que é socialmente melhor, aquele que tem a família mais estruturada. Ele sabe, ele faz intencionalmente. Ele faz pensando no que as pessoas vão olhar pra ele e sentir e perceber. Porque de alguma forma, também é uma forma de inspiração para as outras pessoas. É uma responsabilidade de fato que você começa a ter com a sua comunidade. Não melhora a vida de todo mundo? Se todo mundo de alguma forma ficar se comparando de maneira positiva para poder extrair de si o melhor, não como uma maneira de criticar ou invejar a vida do outro. Você vai melhorar. Todo mundo melhora, a tua comunidade melhora. Olha que doideira, pô. Então é o convite que eu venho fazer pra você. Comece a se comparar. Comece a se comparar. Não querendo que o outro diminua pra que de alguma forma ele te alcance na sua pequenez. Não. Torça pra que o outro sempre esteja subindo. E que você de alguma forma consiga passar esse outro. Essa é a parada que eu te desejo. Parece escroto isso que eu tô te falando, mas é uma verdade que ninguém vai falar pra você. Quanto mais você souber a forma certa de se comparar, você vai extrair o melhor de você das pessoas que estão próximas a você. Pode ter certeza disso. E se de alguma forma eu puder ser útil, dando um insight pra você através do meu conteúdo, falando as paradas que eu falo aqui, seja mais que bem-vinda, seja mais que bem-vindo. Todo dia tem vídeo novo. Esse foi mais um vídeo. Acho que foi um vídeo mais rapidinho, mais objetivo, mas eu acho que vocês pegaram a ideia, né? E se você quiser me seguir também no Instagram, @instadoyuri. Insta de Instagram do Yuri. Tudo junto. Insta do Yuri. Aí vai lá, vocês vão conhecer minha família, meu dia a dia, as merdas que eu posto todo dia. E aí a gente vai criando essa nossa comunidade, essa nossa galera, beleza? Tamo junto, sempre tô rezando por vocês e até amanhã.